E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Jornada do Corpo Definido. Meu nome é William Couto, eu sou criador de diversos programas online de musculação direcionados para a estética corporal. E esse é o primeiro vídeo de uma minissérie onde eu vou te mostrar como definir o teu corpo em apenas 12 semanas, sem ser escravo da balança e ainda tendo uma genética ruim. Quando eu falo em ser escravo da balança, eu falo em pessoas que se importam tanto com os números que acabam deixando de lado o que mais importa, que é o resultado real no espelho. De que adianta tu estar leve na balança, mas com um corpo murcho, um corpo flácido? A gente não quer falsa magra aqui. E quando eu falo em genética ruim, eu falo das pessoas que acham que nasceram com tendência para engordar, acham que tem um metabolismo mais lento ou até uma tendência para ter um corpo feio esteticamente. Só que com o treinamento correto, conseguem modificar a aparência do corpo. Conseguem ter glúteos mais bonitos, como é o caso da Gisele. Ou conseguem afinar a cintura e ter uma aparência muito mais definida, como é o caso da Camille. E eu tenho tantos outros exemplos para te mostrar de alunos que tiveram o corpo transformado através de um treino de musculação periodizado para esse objetivo. Um exemplo interessante é o Felipe, que mesmo depois de perder quase 40 quilos de gordura, ele jamais imaginou que ia ter um corpo bonito e definido. Minha santa ignorância, eu nunca imaginei que academia, simplesmente academia, sem cardio, sem HIIT, sem qualquer coisa do gênero, fosse suficiente para emagrecer. Mas eu comecei realmente a perder peso, a perder medidas. Só que eu não esperava algo que era que depois de 3 meses eu comecei a notar as mudanças no meu corpo. Meu corpo ele ficou mais tonificado, isso sem mudar nada na minha alimentação, simplesmente conseguindo treinar. E depois de 1 ano de treino com o William, a mudança que eu tive foi algo realmente inacreditável. Ao final dessa jornada, tu vai finalmente saber como ter um corpo mais definido, com uma cintura mais fina e com uma aparência muito mais bonita. E tudo isso sem a necessidade de ter uma rotina de atleta, passando horas por semana em uma esteira, ou ser extremamente disciplinado na alimentação, comendo só batata doce, frango e esquecendo dos prazeres da vida. Também sem a necessidade de gastar horrores de dinheiro em suplementos. Não, nada disso. Eu queria aproveitar e te mostrar o meu exemplo, onde eu também modifiquei o meu corpo através de uma musculação inteligente. Nessa foto, onde eu era bem magrinho, foi quando eu conheci a musculação. Foi logo no início da minha faculdade de educação física. De cara, eu já me apaixonei. Porque eu sempre fui um cara vaidoso, apesar de não ter um corpo bonito. Na verdade, ter um corpo mais desenhado, definido, para mim era um sonho muito distante por causa da minha genética magrinha. Lembra que eu falei da genética ruim, né? E quando eu comecei a musculação, eu queria muito ter uma aparência definida. Eu nunca quis ser gigantão, ficar enorme, quadrado, monstruoso, não. Eu queria ficar bonito e definido. E eu lembro que eu comecei a treinar todos os dias, sem exceção, e a maioria dos meus treinos chegava a durar até mais de 1 hora. E não era raro eu passar quase 2 horas na academia. Junto com isso, eu também comecei a comer só batata doce, frango, macarrão com atum, brócolis, aquelas comidas de marombeiro, né? E eu nunca gostei desse tipo de comida, eu nunca gostei de batata doce. Então eu empurrava a goela abaixo, achando que só aquilo ia me dar resultado. E depois de 2 anos vivendo essa rotina de treinos diários e alimentação forçada, sem sabor, sem aproveitar, porque eu não gostava desse tipo de comida, depois de 2 anos assim, eu não tinha tido quase nenhuma mudança no meu corpo. Isso. Nenhuma mudança, é isso mesmo que tu ouviu. Eu não tinha mudado quase nada. E eu já estava pensando em desistir porque 2 anos me dedicando mais de 1 hora por dia nos treinos, não tendo prazer na alimentação e não ver nenhuma mudança estética no meu corpo, realmente me deixou extremamente frustrado. E tu pode me perguntar, tá, mas por que tu não teve resultados, tu te esforçava tanto? Bom, mesmo treinando e me esforçando tanto, eu posso te dar uma resposta hoje muito exata, posso te afirmar categoricamente, já que eu vivi esse processo todo na pele e eu estudo isso. Eu não tive resultados principalmente por causa daquelas fichinhas de treino que eu recebia naquela época. Eu fazia o treino que os instrutores da academia me passavam, que era aquele treino tradicional, 3, 4 séries de 8, 4 de 10, 3 de 15, por aí vai. Eu ficava com a mesma fichinha de treino por meses. E às vezes trocava um instrutor ou um estagiário da academia e o meu treino mudava toda hora, não tinha nenhum tipo de planejamento, era uma bagunça total. Só que nessa época eu estava exercitando já o meu senso crítico, porque eu estava pensando como um profissional de educação física, conforme eu ia avançando na faculdade. E eu comecei a me questionar. Falei, pô, toda essa galera da academia faz o mesmo treino. Será que esse treino mesmo é o melhor treino que alguém pode ter?
Será que esse treino é o que mais gera resultados? Será que esses são os melhores estímulos para deixar o corpo mais definido, mais musculoso e mais bonito? Será que eu não merecia ter um corpo melhor depois de 2 anos me dedicando à dieta e 2 anos me esforçando muito nos treinamentos? E eu me lembro até hoje do momento que para mim foi o meu basta, que foi o dia que eu decidi ir atrás de tudo o que envolvia o treinamento de musculação e ir atrás de todos os porquês que envolvia a ciência da musculação. Eu comecei a estudar muito profundamente fisiologia do exercício, inclusive eu tenho uma pós-graduação em fisiologia do exercício. Comecei a estudar bioquímica, método de treinamento, biomecânica e tudo que envolve. E para minha surpresa, logo de cara eu vi que os treinos tradicionais das academias, daquela maneira que eles eram passados, eles estavam ultrapassados e que tinha muita coisa boa que não era utilizada. E é claro que eu comecei a aplicar tudo que eu aprendia em mim mesmo. E além dos treinos se tornarem muito mais dinâmicos, muito mais legais de serem feitos, porque saía daquela mesmice de 3 de 12, 3 de 15, 4 de 10, eu comecei a notar os primeiros resultados no meu corpo em pouco tempo. E eu não vou te mentir aqui falando que foi em 8, 10 ou 12 semanas, porque eu realmente não me lembro. Só que as mudanças, elas eram visíveis já nos primeiros meses, isso é certo. E eu começava a me olhar no espelho e eu via que do outro lado tinha um cara com a aparência de quem puxava ferro, eu via músculo, eu via definição. E nessa estrada toda de aprendizado, de treino, de teste, de método, de evolução, nem tudo é um mar de rosas. Nem tudo. Por quê? Porque tem muita coisa que é publicada em periódico científico, que é publicada em livro, inclusive, que não é aplicada no dia a dia da musculação, não é aplicável. E eu perceber isso na prática foi uma bênção, porque foi bem nessa época que eu comecei a trabalhar com os meus primeiros alunos na academia. E eu pude proporcionar para os meus alunos treinos periodizados, que eram diferentes dos treinos que eles faziam antes nas academias. E foi muito legal porque logo eu fiquei conhecido no boca a boca por ser um profissional que planejava treinos diferentes dos treinos comuns que as pessoas recebiam nas academias. E mais do que isso, na verdade, até a parte mais importante era que esses treinos geravam resultados nunca antes atingidos por essas pessoas. Para minha surpresa, eu comecei a ser procurado também por pessoas que não gostavam da chatice da musculação tradicional. E de lá para cá são centenas de pessoas transformadas que mudaram o corpo e mudaram a vida. E quando eu falo em mudar a vida, eu não estou exagerando. Porque além de alcançar um corpo mais bonito, muita gente fica com a autoestima e a confiança mais elevada. E só quem já teve autoestima baixa sabe o poder de uma autoestima mais elevada. E eu estou dividindo isso tudo contigo porque é o meu propósito ajudar quem precisa de ajuda, porque tem muita gente perdida na sala de musculação, frustrada com o próprio corpo e triste com os treinos que recebe, achando que a musculação não funciona ou achando que tem uma genética ruim. E na verdade essa pessoa só está completamente perdida nas suas estratégias de treino. Ou, para ser bem sincero, nem estratégia de treino existe. E sabe o mais legal disso tudo? Que todas essas pessoas transformadas são pessoas normais, pessoas comuns, que não vivem para o corpo e nem vivem do corpo, que não têm uma rotina de atleta. Pessoas que treinam de 2 a 5 dias por semana e que ficam no máximo 1 hora na academia. Um exemplo da Fran, que mesmo depois de treinar por anos com musculação tradicional, só experimentou um corpo mais definido depois que começou a ser a minha aluna através de um dos meus programas de musculação. Eu treino menos do que eu estava treinando antes e tô tendo mais resultado. O estímulo é totalmente diferente do que eu vinha fazendo. Sente o teu corpo realmente tá trabalhando, tá fervendo. Não é um treino longo, chato, muito pelo contrário, é um treino rápido, dinâmico. Eu tô sentindo muitos resultados já na minha aparência, o meu corpo já tá bem diferente, isso que só faz um mês, imagina, eu tenho mais 11 treinos ainda pra fazer. Outro exemplo é o da Gisele, que praticamente trocou de glúteo treinando apenas 2 vezes por semana. Olha só essa foto da Gi que eu te mostrei antes. É esse tipo de mudança que eu quero levar pra ti. Esse tipo de mudança
mudança que eu quero que tu seja capaz de fazer no teu corpo, mas que tu nunca vai conseguir fazer se tu não parar de errar na hora de treinar. E quando eu falo em errar, eu quero deixar bem claro que a culpa não é tua. Tu não tem obrigação de saber disso tudo. Tem erros que a maioria das pessoas comete quando quer definir o corpo e nem sabe que está cometendo. Por exemplo, quando alguém quer um corpo mais magro e definido, o que vem primeiro na cabeça da pessoa? Aumentar os exercícios aeróbios. Seja exercício aeróbio normal ou em jejum. E quanta gente não posta fotinho na esteira falando hora de queimar o bacon? Na verdade, ela não está queimando o bacon, ela está só levando o bacon dar uma volta, ela está levando o bacon passear, porque o resultado de definição no corpo do exercício aeróbio é mínimo, diferente de como a maioria das pessoas pensa. E repara que essas pessoas que pensam que o exercício aeróbio é o melhor exercício para definir são as pessoas que têm o corpo menos definido e o corpo mais feio. Com o exercício aeróbio tu não mantém o teu metabolismo, ou seja, ele cai quando tu está em dieta, ele fica mais lento e o exercício aeróbio não tem nenhum poder de aumentar ou de manter o teu metabolismo. Só isso aí já é péssimo. Tu também não mantém a tua massa muscular. E não manter a massa muscular te dá 2 baita problemões. Tua chance de engordar de novo aumenta e aumenta muito, segundo uma série enorme de pesquisas. E 2, tu não mantém a tua massa muscular. E se tu não mantém a tua massa muscular, como que tu imagina que tu vai ter um aspecto de definição? Como? Se definição é justamente a tua massa muscular que fica aparecendo quando tu tem pouca gordura no corpo. E um corpo que perde muita massa muscular, além de não ficar definido, fica como? Flácido, isso mesmo. Flacidez na bunda, nas coxas, flacidez na barriga. É isso que tu quer? Eu acredito que não. Então apostar em exercícios aeróbios é um erro enorme que as pessoas que querem definir o corpo cometem. Fora a frustração por não atingir os resultados, por perceber que teve uma perda de tempo enorme fazendo caminhadas, fazendo corrida numa esteira sem ver nenhuma mudança no corpo. Então, por favor, elimine esse erro da tua vida. Mas só para deixar bem claro, o exercício aeróbio ele é ótimo para a tua saúde, mas ele não pode ser a base do teu treinamento para estética. Ele não pode ser a base do teu treinamento para definição, tá entendendo? Faz sentido para ti isso? Então vamos para outro erro, o erro da intensidade errada. Por acaso tu conhece alguém que começou a fazer musculação para emagrecer ou para definir e na hora do treino só usa cargas leves e faz repetições do tipo 15, 20 repetições até sentir queimar o músculo e depois para? Eu conheço várias pessoas que fazem isso, eu aposto que tu também conhece se tu mesmo já não tentou fazer esse tipo de estratégia alguma vez. Sabe onde é que está o erro nesses casos? É na escolha da intensidade do exercício. Olha só, intensidade na musculação se refere à carga utilizada, ou seja, ao peso que tu coloca no aparelho, nas barras, etc. E não ao quanto tu sai cansado de um treino. A maioria das pessoas confunde isso quando faz treinos com pesos leves e intervalos curtinhos, sai ofegante, sai suado e acha, nossa, que treino intenso. Não, na verdade esse treino foi cansativo, mas não foi intenso. Esse tipo de treino com pesos leves para fazer movimento rapidinho não define e nunca definiu ninguém. Muito cuidado com esse erro. Muita gente, mas muita gente mesmo, passa anos fazendo isso e não vê simplesmente nenhum resultado. E não sabe por quê. William, então é só botar tudo pesadão? Não. Tu precisa fazer força sim. Tu precisa te esforçar sim. Vai doer um pouco na hora de fazer? Vai arder? Vai. Mas só fazer força com cargas altas, só se esforçar, só simplesmente suar, não é o suficiente. Tu precisa saber como calcular a intensidade ideal do exercício. Tu precisa saber como fazer isso em cada série da musculação quando o objetivo for estético, ou seja, definição muscular, hipertrofia, emagrecimento. E a gente já sabe através de inúmeras pesquisas científicas que cargas moderadas a baixas e também cargas altas são eficientes para ganhar massa muscular e também para definir o corpo. Só que existem particularidades quando a gente escolhe um tipo de carga. Quando o treino é feito com cargas baixas a moderadas, por exemplo, a gente precisa chegar até a falha. Quando o treino é feito com cargas altas, não necessariamente é necessário chegar até a falha. Então, se eu vou treinar em casa com pouca carga, a maioria das minhas séries precisa ser próxima, muito próxima da falha ou praticamente até a falha. Se eu estiver na academia, num plano de treinos com cargas altas, eu chego próximo da falha, mas não preciso necessariamente falhar.
Então agora tu já sabe que a intensidade na musculação é principalmente associada à carga levantada, sabe também que ambas as cargas, moderadas e pesadas, promovem resultados e que devem ser trabalhadas de maneiras diferentes. E para complementar esse assunto, eu te trouxe um presente, um e-book que eu escrevi sobre como manipular a intensidade e a falha nos treinos com objetivos de definição. No teu próximo treino, tu já vai poder aplicar o uso correto da intensidade e da falha. E para fazer o download, é só tu clicar aqui embaixo do vídeo, e eu também vou enviar esse e-book por e-mail. Então, faz o teu download depois que acabar esse vídeo e já aplica esse novo conhecimento. Resumindo até agora, nós vimos 2 erros que custam a tua definição muscular, que é apostar todas as fichas em exercícios aeróbios e também o uso errado da intensidade nos treinos de musculação. E outro erro que eu tô cansado de ver, que confunde muita gente, é a escolha de treinos em circuito, com o objetivo de emagrecer e definir o corpo. Pessoas que querem emagrecer ou definir, geralmente escolhem circuitos funcionais ou treinamento funcional, porque tem a crença de que a musculação vai deixar elas ainda maiores do que já são, enquanto elas só querem definir e gastar calorias. Só que qual é o problema disso? Elas não definem, elas não emagrecem e não gastam mais calorias, inclusive gastam menos calorias, como um estudo recente mostrou para nós que quem treina em circuito gasta menos calorias do que quem faz musculação com cargas mais pesadas. Esse treino em circuito tem uma resposta instantânea, te deixando mais ofegante, com o coração acelerado, com uma sensação de exaustão, só que o impacto em definir os teus músculos ele é muito pequeno, o impacto na tua perda de gordura é ainda menor. E eu perdi as contas de quantas alunas eu já recebi que faziam treino funcional por anos e não percebiam nenhuma melhora estética no corpo, e aí, depois de aplicar a musculação periodizada com foco estético, as mudanças foram absurdas. Ganho de definição, aparência de tônus muscular melhorado, combate à flacidez, então nem se fala, e isso não acontece por causa de nenhum tipo de mágica. Isso acontece porque os músculos são estimulados da maneira correta. Então, se o teu objetivo for estético, for definição, for hipertrofia, perda de gordura, a tua principal estratégia tem que ser a musculação. Isso significa que tu precisa parar de fazer os circuitos funcionais, se tu gosta? Não, nem parar de fazer exercício aeróbio, tu pode continuar assim. Eu não tô te estimulando a parar de fazer absolutamente nada. Eu tô te dando a informação do que é melhor para o teu corpo quando o objetivo é definição. E a melhor escolha, com toda certeza, é a musculação periodizada e estruturada com esse objetivo. E com esse erro a gente viu 3 erros que comprometem a busca pelo teu corpo mais definido. Se tu não corrigir esses erros, tu não vai conseguir o teu corpo mais definido. Ou tu vai precisar de uma ótima genética e uma alimentação perfeita, porque só assim tu vai ter um resultado significativo. E eu ainda te desejo boa sorte, porque tu vai precisar também de sorte para atingir esses resultados. Mas se tu não for essa pessoa que tem uma genética perfeita, ou se tu não tem a disciplina de um atleta para treinar 2 ou 3 horas por dia, ou se tu não está disposto a ter uma dieta sem erros, tu provavelmente seja uma pessoa comum, como eu e como os meus alunos. E nesse caso, tu precisa corrigir esses erros através de um treinamento estruturado e periodizado. E é exatamente esse o tema do próximo vídeo, onde eu vou te mostrar como destravar o teu organismo para que tu consiga obter o resultado mais rápido possível em definição corporal. A gente vai ver 4 pontos extremamente importantes do treinamento de resultados e que a maioria das pessoas ignora. E para finalizar esse nosso primeiro vídeo, eu tenho uma pergunta para ti. Esses 3 erros que a gente abordou, tem algum deles que tu já fez ou que tu faz? Ou se tu acha que exercício aeróbio é melhor para definir ou para secar, ou se tu já errou na intensidade na hora de colocar musculação, ou se tu acha que circuito é melhor, tem algum deles? Me deixa saber qual que é esse erro, escreve aqui embaixo para mim. E se tu conhece pessoas que fazem musculação há anos e não mudam o corpo, compartilha esse vídeo com elas. Quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar, melhor. E eu aproveito para te convidar para visitar o meu Instagram, o meu canal do YouTube, porque em ambos os canais eu publico muito conteúdo e pode estar conhecendo um pouquinho mais sobre mim e sobre o meu trabalho. Muito obrigado, eu aguardo o teu comentário aqui embaixo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Em 6 semanas eu consegui ficar mais magra
do que eu estava quando eu engravidei, com o menor percentual de gordura, com a minha autoestima de volta, eu de bem comigo mesma, eu podendo usar as roupas que eu usava antes da minha gravidez. Eu tenho um filho de 9 meses e durante a minha gravidez eu ganhei 22 quilos. E isso afetou muito a minha autoestima, eu comigo mesma, estava muito ruim. Até que eu conheci o trabalho do William, eu só tenho a agradecer ao William. É um profissional incrível e fora totalmente da curva. Eu já malhei muita academia, fiz aula com muito professor, mas igual a ele, igual ao método dele, eu nunca tinha visto. Muito obrigada por ser exatamente do jeito que tu é, esse profissional sem igual. E obrigada por ajudar tanta gente, por me ajudar. O que define ele, pra mim, hoje foi o salvador da minha vida e da minha autoestima. Treinava 5, 4 vezes por semana e nunca tinha resultado. Aí, num certo momento, olhando o Instagram, alguém postou alguma coisa dele, eu me interessei, passei a seguir ele, me encantei pelo profissional que ele é. Fiquei numa lista de espera por 1 ano e meio. Eu treino 2 vezes por semana, fazem nem 5 meses que eu tô com ele, meu corpo já é outro, em tão pouco tempo, tão poucas vezes. Hoje eu me gosto, qualquer roupa que eu boto eu me sinto bem, feliz, melhorou muito, 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 tanto que hoje eu saio de perna de fora e fico feliz com o que eu vejo, que antes eu treinava 2 anos, 5 vezes por semana e nada acontecia. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de atividade física e eu sempre pratiquei esportes, mas a musculação, confesso que era algo que eu tinha muito medo de praticar. Porque eu sempre ouvia as pessoas dizendo que começavam e não gostavam, que só pagavam e não iam, era chato. Eu tinha muito medo de que isso acontecesse comigo, então eu pensava, se é ruim pra todo mundo, eu não vou nem tentar, eu não quero. Tinham algumas coisinhas que me incomodavam, como a barriguinha, mesmo eu sendo muito magrinha. E mesmo fazendo essas atividades todas, eu não conseguia gastar a gordura do abdômen, eu não conseguia definir o abdômen, eu não conseguia ter um shape diferente, simplesmente estava estagnado. E quando eu fui conversar, o William me passou os primeiros treinos e eu comecei a fazer, era tudo novidade pra mim. Eu lembro de ter me sentido muito bem por ter um apoio. Então, sempre, cada dúvida que eu tenho, eu posso conversar com ele, eu mando áudio, eu mando vídeo, eu mando foto e a gente conversa sobre isso. Se ele tem alguma especificação pra me mandar, também vem por áudio, foto, vídeo, que seja sinal de fumaça, né? Essa troca, você tem que ter uma confiança na pessoa, que isso eu consegui com o William e eu sou muito feliz e muito grata por isso. Quando eu deixei fluir, eu simplesmente segui o que ele me dizia e eu tinha que fazer apenas o que era pra ser feito e não inventar essas coisas que as pessoas colocam na nossa cabeça, que as pessoas inventam que você tem que fazer de um jeito ou de outro. Começou a funcionar. As pessoas que trabalham perto de mim começaram a me falar, o teu corpo tá muito bonito, o que tu tá fazendo? E aí eu lembro de um dia ter comentado com ele, ele falou, então me manda foto pra gente comparar. Foi a hora que a ficha realmente caiu. Foi chocante pra mim. Eu não esperava que a diferença era tão grande. Eu sempre tive complexo com isso, por ter a bunda pequena. Eu já tinha aceitado que era o meu biotipo e que eu seria assim pra sempre. Eu tinha nascido assim, porque minha família era assim, então era assim que eu seria. Eu pensava mesmo que eu treine pesado todos os dias, as minhas pernas eram finas e eu não tinha nada de glúteo. Eu tinha muito problema com a autoestima de verdade. Eu me sentia muito mal, tinha várias roupas que eu não gostava de usar. E eu achava a minha bunda pequena, então eu preferia que a camiseta fosse um pouquinho maior e tampasse minha bunda. Eu não gostava de mostrar o meu abdômen, porque eu achava que tinha sempre uma gordurinha nas costas também. A parte dos shorts também me incomodava um pouco, porque eu achava a minha perna fina. E não só pra academia, às vezes pra sair também. Eu tinha alguma roupa que eu não conseguia usar, porque eu achava que não era pra mim. Depois que você vê as transformações do seu corpo, não é nem só o próprio corpo que muda a mente também. Hoje eu me sinto muito bem comigo mesma, melhorou em 100%, não só o meu corpo, como a minha mente, a minha forma de pensar. O principal problema que eu tinha antes de conhecer ele é que eu tava muito estagnado. Eu treinava relativamente bem, me alimentava relativamente bem, mas eu não conseguia ter mais evolução. Logo que eu comecei a trabalhar com o William, os resultados já foram surpreendentes em pouco tempo. Hoje,
as principais diferenças que eu vejo no meu físico e no meu corpo, além de eu ter um resultado significativo, que todos à minha volta percebem hoje em dia, eu pude mudar como pessoa. Sim, isso me enriqueceu muito como pessoa. E hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor, muito disposta, uma saúde mental melhor, e eu sou muito grato ao William por ter me ajudado, né, nesse percurso, hoje com 21 anos de idade, e eu digo que a musculação é um dos pilares da minha vida. Isso me faz muito bem, não é só por estética, é porque me faz feliz, eu me sinto bem, é uma espécie de terapia. William, obrigado pelas dicas de sempre, pelo companheirismo, por sempre estar disposto a me ajudar de todas as formas.